Espírito Santo. Amém. Após termos concluído nossas reflexões sobre a tendência à perfeição, destes nossos encontros semanais, Se Queres Ser Perfeito, vamos começar agora a refletir sobre a purificação do coração, com o tema A Malícia do Pecado Mortal. Tratar sobre o pecado mortal não é de nenhum modo supérfluo, pois mesmo aqueles que já fizeram grandes progressos no caminho da perfeição podem ainda pecar mortalmente. Não é à toa que São Paulo vai dizer assim: quem estiver de pé, cuide para não cair. Isto porque todos nós estamos sujeitos às tentações e, consentindo com estas tentações, podemos pecar e até pecar mortalmente. Em sentido oposto, grandes pecadores podem tornar-se santos quando se convertem dos seus muitos e graves pecados. Santa Margarida de Córton, admirada dos favores que recebia de Deus, tendo sido ela uma grande pecadora, perguntou-lhe: como é possível, Senhor, que me concedas tantas graças? Já vos esquecestes dos meus muitos pecados? E o Senhor lhe respondeu: não sabes, então, que me esqueço de todas as ofensas a mim feitas por uma alma que se arrepende dos seus pecados? O Senhor, então, se esquece dos pecados daquele que se arrepende e pede perdão a ele. Não é como uma pessoa que desculpa a outra que lhe ofendeu, mas não esquece a ofensa que lhe foi feita. Para nosso Senhor, um pecado arrependido e confessado já não existe mais. Tudo isso combina com aquelas palavras que aparecem na profecia de Ezequiel, capítulo 18, versículos de 21 a 22. Quando o ímpio se converte de todos os seus pecados, nenhum dos crimes que praticou será lembrado. O pecado mortal é, em primeiro lugar, uma grande ofensa feita a Deus. O próprio Salmo 51 diz assim: foi contra vós, Senhor, que eu pequei, só contra vós que eu pequei. E Santo Tomás de Aquino vai dizer que a grandeza de uma afronta se mede pela consideração não só da pessoa ofendida, como também da do ofensor. Pensando na pessoa ofendida, Santo Tomás de Aquino serve-se do exemplo de um camponês e um monarca, e vai dizer assim, que uma ofensa feita a um monarca é digna de muito maior punição do que uma ofensa feita a um camponês. Quanto ao ofensor, São Bernardo o chama de verme desprezível, que se atreve a ofender uma tão tremenda majestade, porque, comparado a Deus, o homem que é sua criatura é insignificante. Deus, de sua parte, castiga o pecado mortal com as penas horrorosas do inferno. Mas preste atenção, há que se notar, porém, que por maior que seja a pena do inferno, nunca corresponderá ao que merece um único pecado mortal. Nesse sentido, então, o inferno parece até uma última misericórdia de Deus, porque por piores que sejam suas penas, elas nem se comparam àquilo que mereceria um único pecado mortal. Com razão, nota Santo Tomás de Aquino, o pecado do homem, em consideração à infinita majestade de Deus, reveste-se de uma malícia também infinita. Já Santo Agostinho chama o pecado mortal simplesmente de mal infinito. Um mal infinito que, se não estiver arrependido, merecerá uma pena infinita, isto é, a condenação eterna ao inferno. O pecado mortal é uma rebelião contra Deus, porque por meio do pecado o homem se revolta contra Deus, volta-se contra Ele. O pecador como que repete as palavras do faraó a Moisés, que está em Êxodo capítulo 5, versículo 2.
Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não conheço quem seja o Senhor. Aquele que peca mortalmente, então, como que nega quem é o Senhor em sua vida, isto é, o seu Deus Criador. Do mesmo modo, fala ao pecador: não te conheço, Senhor, por isso faço o que bem me apraz. Cometer um pecado mortal equivale, então, a abandonar a Deus e aderir à criatura. Quando o homem peca, ousa declarar-se inimigo de Deus. Mas aqui Santo Afonso vai dizer que esta rebelião contra Deus, ao fazer-se inimigo de Deus, porque com o pecado rompemos com a amizade que Deus tem conosco, é como uma guerra entre uma formiga e um elefante, porque evidentemente o homem é insignificante como uma formiga perante Deus. Quando se consente com o pecado, o pecador levanta orgulhosamente sua cerviz, como quem diz: que mal fiz eu pecando? Deus é sumamente misericordioso e perdoa os pecadores. O que é que nós vemos aqui? Vemos aquilo que é muito atual, especialmente entre nós, entre aqueles que não dão o devido valor ao sacramento da confissão. Abusam da misericórdia de Deus. E ao abusar da misericórdia de Deus, praticam esta injúria e desprezo da graça divina, dizendo que Deus é misericordioso para perdoar todos os pecados e que, portanto, ter pecado não foi um mal assim tão grave. Aqui, então, estamos como que colocando numa balança o pecado cometido e a misericórdia de Deus. Quando o homem consente com o pecado, dá a conhecer que a seus olhos vale mais a satisfação do seu apetite do que a sua amizade com Deus. Logo, está colocando sua satisfação pessoal acima de Deus. Vendo-se Deus desprezado ao ser equiparado ao miserável prazer, pergunta em Isaías capítulo 40, versículo 25: a quem me haveis de comparar? Todo pecado mortal é também, por isso, uma espécie de idolatria. Quando o pecador se rebela contra Deus para satisfazer sua paixão, nela coloca seu fim último e, portanto, a constitui seu Deus. Tira o Deus vivo e verdadeiro do centro absoluto de sua vida. São Jerônimo, a esse respeito, vai dizer: todo aquele que venera o que deseja faz disso o seu Deus. E São Cipriano: o homem constitui seu Deus tudo o que ele prefere a Deus. Nesse sentido, então, nós podemos tomar aquilo que aparece em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28, quando Jeroboão mandou fazer um bezerro e colocou este bezerro para ser adorado no lugar do Deus de Israel, dizendo assim aos israelitas: eis aqui os teus deuses. Se ao menos o pecador deixasse de ofender a Deus na sua presença. Mas isso é impossível. Deus é onipresente. O pecador, então, despreza e injuria a Deus em sua face, e assim retribui seus inúmeros benefícios com uma ultrajante ingratidão. Quando o homem está pecando, por mais vergonhoso que seja o seu pecado, Deus está ali presente, porque Ele é onipresente, está presente a vida de cada ser humano, em toda a circunstância. Deus estabelece morada na alma que o ama, como está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Aquele que me ama e observa a minha palavra, eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele nossa morada. Estabeleceremos nele nossa morada. Aqui, então,
está falando, Santo Afonso, citando o Evangelho de São João, da inabitação da alma. Mas prestem atenção, nosso Senhor vem à alma para sempre nela morar e só a deixa quando é expulso. Porque se ele vem estabelecer morada, isso significa que quer aí permanecer. E quando ele é expulso? Quando o homem consente com pecados graves ou mortais. Ele não a abandona se não for antes abandonado. E é claro, consentindo com pecados graves ou mortais, o homem rompe com a amizade com Deus e, consequentemente, o abandona. Quando uma alma consente com o pecado, diz a Deus para que se afaste dela, pois o pecador sabe muito bem que Deus e o pecado não podem morar juntos. Sabe que abrindo o seu coração para o pecado, obriga a Deus a se retirar dele. E repelindo Deus do seu coração, permite que o demônio dele se apodere. Assim, o pecador faz justamente o contrário daquilo que o sacerdote faz por ocasião do batismo. O que faz o sacerdote dentro do rito do batismo? Antes de ungir com o óleo dos catecúmenos o peito daquele que será batizado, ele realiza um pequeno exorcismo para expulsar o demônio da vida daquele catecúmeno, para que o demônio não tenha mais lugar em sua vida e assim dê lugar ao Espírito Santo. Consentindo com o pecado, o pecador faz justamente o contrário. Expulsa, ou como que expulsa, o Espírito Santo do seu interior para dar o seu coração como morada ao demônio. Assim, o pecador faz exatamente o contrário daquilo que por desígnio de Deus é feito no sacramento do batismo, porque ordena ao Espírito Santo que se retire e que dê lugar ao maligno. De semelhante ingratidão se queixou nosso Senhor a Santa Brígida, quando disse assim: eu sou tal qual um rei que é expulso de seu reino e cujo trono é ocupado pelo salteador mais infame. Deus, porém, não pode sentir dor alguma, mas, se isso fosse possível, bastaria um único pecado mortal para fazê-lo morrer de desgosto. Por isso, pergunta tão sentidamente ao pecador, como nós repetimos na Sexta-feira Santa: que te fiz eu, ou em que te contristei? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.